Olá, mães conscientes! Vamos para mais um vídeo aqui no canal Maternidade Consciente e hoje a gente vai falar sobre disciplina positiva. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. Eu tenho certeza que vocês acham isso importante e eu tenho certeza que também vocês têm dúvidas e às vezes se enrolam no dia a dia para conseguir aplicar isso. Por isso eu defini esse tema e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo com mais clareza, com mais segurança, para poder vivenciar sua maternidade aí de forma mais respeitosa com seus filhos. Bom, para entender a disciplina positiva, a gente precisa saber o que ela não é. É difícil para muitas de nós compreender a disciplina positiva, porque a gente veio de dois extremos, da rigidez e da permissividade. Aqui no Brasil, principalmente, muita rigidez, né? E o que é isso, a rigidez, né? Uma educação mais rígida. Ela é uma abordagem caracterizada por regras e expectativas extremamente altas e rígidas, onde o foco principal, né, a intenção dos pais é o controle e a obediência cega. Então, assim, os pais, os cuidadores, os professores, eles tendem a impor uma punição muito severa, muito inflexível, diante de qualquer comportamento considerado indesejável ou inadequado por parte das crianças. Essa abordagem, ela não leva em consideração os sentimentos, às vezes a fase de desenvolvimento que a criança está, as características individuais. Ela acaba resultando numa relação muito autoritária, gerando uma falta de confiança entre as partes e muito ressentimento. Por outro lado, lá na outra ponta, no outro extremo, a gente tem a permissividade. Tem a rigidez de um lado e a permissividade do outro. Já aquela abordagem mais permissiva, ela envolve poucas regras, poucos limites. Os pais e cuidadores acabam evitando de impor limites e consequências, não estabelecem expectativas claras. Essa abordagem, geralmente, ela vem do desejo de evitar conflitos, né, de criar um ambiente amigo, entre aspas. Mas a permissividade, ela vai resultar numa falta de estrutura, de responsabilidade, de autocontrole por parte da criança, porque ela faz tudo a hora que ela quer, do jeito que ela quer. Tem tudo ali na mão. Então, ela não vai aprender limites saudáveis e pode ter muita dificuldade de lidar com as frustrações e com os desafios. Então, quando a gente diz que, enquanto a gente diz que a rigidez ela é centrada no controle excessivo, na imposição de regras, a permissividade é o contrário. Ela é caracterizada pela falta de limites claros. E a disciplina positiva, ela vem no caminho do meio, ela busca um equilíbrio, estabelecendo limites saudáveis, né, não exigindo obediência cega, enquanto promove e valoriza ali um desenvolvimento emocional, afetivo, estimula a autonomia e o respeito entre as partes. Então, ao contrário dos métodos tradicionais de educação, que são baseados em punições e recompensas, e a gente cresceu numa sociedade bem punitivista, a disciplina positiva, ela se baseia na crença de que as crianças são seres humanos capazes, dignos de respeito, que possuem capacidade de aprender e de agir de forma adequada de acordo com o seu desenvolvimento. Ela leva em consideração que é um ser humano ali em desenvolvimento. O cérebro não está pronto ainda para absorver determinadas regras, para seguir determinadas regras. O cérebro não está pronto para se autorregular com relação às emoções ainda. Então, a disciplina positiva leva isso em consideração. E quando a gente opta por seguir uma disciplina mais positiva, a gente está optando por uma abordagem que encoraja o crescimento, o desenvolvimento, a cooperação, a inteligência emocional, a autorresponsabilidade dos nossos filhos. A disciplina positiva, ela tem 4 ou 5 princípios e critérios. Vou trazer aqui para vocês agora, tá? A disciplina positiva, ela é respeitosa, ou seja, ela ouve as perspectivas da criança, ela considera a criança, ela trata a criança com dignidade, envolve a criança nas tomadas de decisões que afetam as suas vidas. Outro ponto, ela é encorajadora, ou seja, incentiva o desenvolvimento das habilidades e reconhece os esforços, percebe? As conquistas. Ela promove esse buscar da criança. Promove uma autopercepção, uma autoestima, onde a criança ela vai se basear
nas suas recompensas internas e não vai ficar dependendo do reconhecimento externo, entende? Ela é eficaz a longo prazo. E aí, eu vou trazer um exemplo aqui agora para vocês. Se uma criança está fazendo alguma coisa errada, você vai lá, que você considera errado, você vai, bate na criança, grita com a criança para de fazer aquilo. Quem garante que ela entendeu e aprendeu por que ela não pode fazer aquilo? Percebe que, às vezes, a rigidez, né, ela até cessa aquele comportamento inadequado ou indesejável. Mas o quanto que houve de aprendizado ali naquele momento para que a criança internalize que aquilo que ela fez é perigoso, faz mal a alguém, faz mal a ela mesma, é desrespeitoso. Percebe? Então, a disciplina positiva, ela foca ali no resultado a longo prazo. Até porque, gente, não é de uma hora para outra que a gente aprende. Vou dar um exemplo. E nem sempre quando a gente aprende, a gente obedece, a gente segue. Quem aqui anda 100% do tempo na velocidade da via? A gente sabe da regra, a gente entende, compreende, sabe das consequências, dos riscos, e assim, mesmo assim a gente não faz? Por que eu vou exigir do meu filho que ele obedeça tudo perfeitamente, cegamente, sendo que eu, enquanto adulto, não faço isso? Tem que ter um bom senso. Não estou falando aqui para a gente ser permissivo, tá? Estou falando que o ser humano tem essa característica e a gente precisa levar isso em consideração no aprendizado de regras, limites, tá? Então tem que ser eficaz a longo prazo, para que eles desenvolvam a capacidade de solucionar os problemas. E aí já entra um outro critério, um outro princípio, que é o desenvolver as crianças para desenvolver as crianças para ter habilidades sociais. Então, para resolver problemas, para lidar com os pares, para agir de maneira construtiva, independente, com autonomia, colaborativa. Então, se não tiver esses princípios, a gente acaba perdendo a mão para algum dos extremos, tá? É muito importante a gente prestar atenção nisso. Então, para alcançar uma disciplina positiva, a gente faz uso de algumas ferramentas no nosso dia a dia. Eu vou trazer algumas aqui para vocês para clarear. Entenda, os pais, eles são os responsáveis pela saúde integral daquela criança, daquele adolescente. Então, as regras, as decisões macro precisam partir dos pais. Então, é obrigatório escovar o dente, tem que ver na sua família, né? Pelo menos 3 vezes por dia. Isso não é negociável. Tem que tomar banho. Ou, por exemplo, tem que comer uma fruta por dia. Entenda as regras, as macro regras, as macro decisões vêm dos pais. Já as micro decisões, a gente pode trazer para um ambiente de discussão com os nossos filhos. Por exemplo, tem que comer pelo menos uma fruta por dia. Você já combinou isso antes? E aí você vai e pergunta para o seu filho qual fruta você quer comer e deixa ele escolher. Percebe que isso é muito mais respeitoso, a gente envolve a criança ali naquela tarefa, naquela, enfim, decisão. Então, quando a gente permite que os nossos filhos escolham, opinem, critiquem até mesmo, questionem, a gente está abrindo um espaço para ensinar a forma correta. Claro, se for de forma respeitosa, né? De como que eles vão lidar com situações onde eles não concordam, por exemplo. A gente vai estar dando autonomia, e aí, na medida em que eles forem crescendo, a gente amplia essa gama de opções. E a gente vai estar considerando aquele ser humano com vontades, com interesses, e reforçando esse ser. Então, ele vai conseguir se ver ali com vontades, com gostos, sabe? Ele não vai ficar ali só obedecendo sem senso crítico, tá? Uma ferramenta que é muito legal, que a gente já pode usar desde os pequenininhos, é claro, levando em consideração o nível de entendimento, é a reunião familiar. Então, é um momento em que você vai agendar, marcar com todos os integrantes da família. Sugiro que faça uma vez por semana, principalmente se tiver adolescentes. E nesse momento é o momento onde vocês vão conversar sobre a semana. Não é um momento para acusar, não é um momento para julgar, não é um momento para criticar. É uma reunião, como se fosse uma reunião de trabalho. Olha, Maria, a gente definiu na última reunião
que toda terça-noite você ia jogar o lixo fora. E eu observei que isso não aconteceu. O que você tem a dizer sobre isso, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para te auxiliar nessa tarefa? Percebe que você não xingou, não julgou, não criticou, não menosprezou, não depreciou. E aí entra, obviamente, a comunicação não violenta. É muito importante a gente se munir dessa ferramenta que é base da maternidade consciente. Eu vou fazer depois uma live só para isso. Então a gente focou ali no que não aconteceu. Aí ela pode falar, ih, eu esqueci, ou eu me enrolei, eu achei que ia dar tempo de fazer isso antes de ir para minha aula de vôlei. E aí vocês podem, naquele momento, rever esse combinado. E devolva isso para ela. Que dia, então, você acha que seria melhor para você fazer? Tem que ser terça ou quinta, porque é o dia que o lixeiro passa. Estou dando exemplo, tá? Percebe como a gente está conduzindo e limitando ao mesmo tempo, mas gerando ali o envolvimento do outro? As reuniões de família, elas são justamente para a gente estar alinhando os combinados, os limites, as consequências. É um momento onde a gente vai se elogiar, se apreciar, onde a gente vai dividir coisas positivas que aconteceram na semana, celebrar conquistas. É um momento extremamente rico e vocês podem ter uma pauta. Então, se tiver uma criança mais rígida, mais psicopata, já pode dar ali a pauta para ela ir preenchendo. Então, o que nós definimos hoje? Ah, a Maria achou melhor levar o lixo depois de ir para a aula de não sei o quê. E o fulaninho se comprometeu a ter mais paciência com o irmão mais novo. Por quê? Porque ele entendeu ali naquela conversa que o irmão mais novo ainda é pequenininho, que ainda tem dificuldade de entender alguns comandos. Então, reunião de família, se a gente levar, né, com essa pegada de é como se fosse uma reunião de trabalho, fica mais fácil dali da gente manter o respeito, da gente manter o foco, de não ficar levando muitas coisas para o lado pessoal, tá? É uma ferramenta muito importante. Dependendo da família, vocês podem fazer a cada 15 dias, a cada 10 dias, mas não misturem esse momento com outros momentos. Então, por exemplo, se vocês costumam fazer alguma oração, evangelho no lar, alguma coisa assim, tem que ser em dias diferentes, tá? Então, na segunda noite é o dia do evangelho, é o dia da oração, é o dia dos jogos em família, e na quinta é o dia da reunião, tá? Só para não misturar esses momentos, para que a gente consiga apreciar os momentos de forma mais profunda, né? Outra ferramenta muito poderosa da disciplina positiva é o tempo de qualidade. Principalmente alguns perfis, né, perfil oral, assim, o rígido, eles precisam de receber muita atenção. Gente, 20 minutos por dia de atenção exclusiva já são capazes, assim, esses 20 minutinhos, de encher um potinho de amor do seu filho. O que são 20 minutos? Será que ele não merece isso? Será que você não pode dar 30? Ai, deixa o celular de lado, desliga o fogão, guarda a vassoura. Pede para o companheiro, companheira ficar com os outros filhos e vai dar uma atençãozinha exclusiva para aquela criança, para aquele adolescente. Gente, com o tempo eles nem vão querer mais. Quanto menorzinho eles são, mais eles vão demandar, necessitar, mas com o tempo eles não vão querer mais. Então, é uma forma da gente plantar uma sementinha, da gente aprofundar a nossa conexão com eles. Porque na adolescência, é natural que eles não sintam mais tanta necessidade, não gerem mais tanta demanda nesse sentido. Porque eles estão buscando referências fora do ninho, do núcleo familiar. Então, isso é o esperado, isso é o normal, é o natural. Então, se você nunca teve tempo de qualidade, não é agora que ele é adolescente que você vai conseguir de um dia para o outro. Então, quanto antes você começar a trazer isso, é um dia que você vai jogar a conversa fora, vocês vão brincar juntos, deixa a criança comandar esse tempo, comandar a brincadeira, não seja crítica, opinativa, só escute, esteja ali 100% presente, não fique dividindo a atenção com o celular ou com outras pessoas, são 20 minutos, eu tenho certeza que vocês conseguem. Não, Silvia, não dá porque são muitos filhos e eu trabalho muito, então faz 2, 3 vezes por semana. Vai, faz no que dá. Começa a fazer, daqui a pouco você vai sentir falta também. Gente, é maravilhoso ouvir os casos da escola e ouvir as opiniões. E quanto mais segurança o seu filho tiver
para se abrir com você, para dividir esses momentos com você, melhor vai ser lá na adolescência. Porque aí quando o bicho pegar lá, ele sabe para quem ele tem que correr e não de quem ele tem que correr. Ah, essa frase é pesada, né? Quando seu filho passa por uma dificuldade, ele corre de você ou corre para você? Tudo isso vai depender de como é que foi a base, como foi estabelecida a base desse relacionamento enquanto ele ainda era pequenininho. E na adolescência, as M's são mais graves do que de uma criancinha. Então, ter essa certeza de que o seu filho pode contar com você como porto seguro, como fonte, é, como pessoa de confiança, é muito, assim, acalma bastante o coração. Então, vale a pena plantar essa sementinha, que seja algumas vezes por semana, de tempo de qualidade com os filhos. Sem contar que quando eles percebem que eles têm esse tempo de atenção, eles sabem, né? Gente, desde pequenininho vocês vão ver, eles já vão saber que na quarta-feira à tarde a mamãe brinca com ele. Eles ficam loucos, alucinados esperando esse dia, né? Faz esse compromisso, vocês vão ver como eles vão ficar ansiosos. E aí, se ele sabe que toda quarta e sexta, sei lá, ele vai brincar com a mamãe, ele também fica mais calmo. Ok, isso é o que eu entendo. A Siri falando. Ele também fica mais calmo. A necessidade de gerar demanda de atenção com comportamentos inadequados diminui. Então, ele já consegue se organizando. Quanto menor a criança, maior a necessidade desse momento. Quanto maior, isso vai diminuindo até que eles vão voar aí para o mundo. O elogio sincero, que é aquele elogio, que é uma outra ferramenta da disciplina positiva, que, né, que a base é o encorajamento, é aquele elogio baseado na ação, não na pessoa. E ele tem como intenção, esse elogio sincero, reconhecer os esforços, qualidades genuínas, ajudando a preencher, a solidificar uma autoestima mais saudável. Então, evite comparações, principalmente com irmãos ou com você mesma. Ah, porque na minha época. Não, não tem isso, gente. É outra vida, é outra criança, é outra mãe, é outro pai, é outro mundo, é outro tempo. Que você passou, passou. Não, na minha época eu não tinha nem bolacha, agora quer escolher? Gente, é outra vida. Tá? Então, se controle para não ficar fazendo esse tipo de comparação. Essas atitudes, assim, só vão aumentando, assim, criando bloquinhos na barreira emocional entre vocês. Não é legal. E elogios muito voltados ali, ai, mas você é muito inteligente, nossa, mas você é muito lindo. Esse tipo de elogio que a gente faz com muita naturalidade, ele pode gerar uma ansiedade ali do outro lado. Então, se eu sou inteligente, eu não posso errar, eu não posso tirar nota baixa. Isso pode fazer com que a criança pare de se arriscar. Diferente de um elogio, por exemplo, nossa, como você se dedicou para essa prova, parabéns. Estou vendo que você se esforçou muito para estar bem vestida, para estar bonita hoje pro evento. Que legal, gostei do seu look. Entende? Não ficar focando ali na criança em si, porque senão ela se rotula. Da mesma forma que os elogios fazem isso, né? As críticas também. Então, se você fala que o seu filho é bagunceiro, é mal educado, é desorganizado, né? Se você usa esse termo, você é desorganizado, ele vai entender que ele é, e aí ele vai trazer isso para a autoestima dele, para o autoconhecimento dele. Ele vai, né, vestir essa roupinha de eu sou desorganizado. Então a criança está, naquele momento, passando por um período desorganizado. E aí a gente ajuda. Esse também merece um tema específico, elogios. Rotina e previsibilidade. Muito importante. Mesmo para os maiores, para os adolescentes. Por quê? Porque se não teve na infância, vai ser difícil começar de um dia para o outro. Você sabe disso porque para ir para academia, por vezes, é muito complicado, você não consegue se organizar para isso, ou para ir a um salão de festa, ou para se encontrar com suas amigas, quando se trata de autocuidado, principalmente, né? Então, rotina, previsibilidade, para um bebê, para uma criança pequena, é uma questão ali, realmente, de saúde emocional, e na medida que eles vão crescendo, é uma questão mesmo de auto-organização, de autocontrole, de autorresponsabilidade. E nós, para tudo isso que eu estou falando aqui, somos o primeiro exemplo para eles.
Então, se na minha agenda de mãe tem um momento em que eu vou me cuidar, isso eles vão aprender. Vai ficar ali guardadinho. E quando eles forem adultos, eles não vão achar o fim do mundo você passar uma tarde no salão, eles mesmos, né? Ela, no caso, passar uma tarde no salão, se cuidando, porque ela viu isso e viu tanto que isso é bom e saudável. A gente precisa se priorizar também. Então, quando a gente tem essa rotina bem estabelecida, e na medida em que eles vão crescendo, discutida com eles, a gente evita muitos transtornos nesse sentido de procrastinação, de produtividade, de rotina de estudos, de prática de esporte, rotina de lazer. Se eu nunca saio para me divertir, o que eu vou estar ensinando para os meus filhos? Então, ter esse lazer, olha, todo fim de semana a gente sai para andar de bike, ou a gente vai ao clube, a gente nada, ou a cada X dias a gente vai fazer uma trilha, enfim, né? Criar esses momentos em família para que depois eles levem isso para a vida. Então, por exemplo, nas macro decisões, vocês podem definir. É claro que depende muito da carga horária escolar, da carga horária de trabalho dos pais, mas algumas macro decisões que são válidas e importantes para o desenvolvimento de uma criança ou um adolescente. Por exemplo, aprender um instrumento, ele escolhe, se estiver dentro do orçamento, né, gente? Eu estou falando aqui do ideal. A gente ajusta isso para a vida depois. Ah, não, só dá para o violão com o vizinho, tá dia, então bora. Você quer estimular isso, porque aprender um instrumento, né, estudar música é muito importante para o desenvolvimento do cérebro. Outra macro decisão, tem que praticar algum esporte. Não precisa ser na escolinha, mas pode ir ali pro play, toda quarta e sexta, jogar bola com os amigos. Jogar queimada, pular corda, andar de patins, estimular isso. Ó, essa semana, então, ficou assim, tal e tal hora você vai andar de patins. Mas aí você também faz o seu. Porque aí fica aquela coisa, faça o que eu digo, não faça o que eu falo, né? E aí já perde aí metade do benefício da ação, porque eles vão se basear e na medida que eles vão crescendo, dependendo do perfil, eles vão te falar, mas você não fez? Você está mandando eu fazer? Vai chegar um dia que você vai ouvir isso, se é que você já não ouviu. Tá? Então, rotina e previsibilidade. E, não menos importante, e que envolve isso tudo, é a conexão emocional ali. Mantendo uma comunicação não violenta, mantendo um interesse genuíno pelo desenvolvimento do seu filho, respeitando cada fase de desenvolvimento que ele tem, respeitando o jeito dele de funcionar. Eu gosto muito da abordagem dos traços de caráter, vou trazer vídeos para vocês para falar sobre isso, porque foi assim o que transformou a minha maternidade. Depois que eu entendi como a minha filha mais velha funciona, como ela vê o mundo, o nosso relacionamento transformou da água para o vinho. Então, eu já sei o que esperar dela, né? Eu sei o que afeta ela mais. Quando eu desenvolvo também o meu autoconhecimento, eu também consigo identificar possíveis gatilhos. E aí, o objetivo, gente, não é como que eu vou lidar com os problemas, é prevenir. O objetivo da disciplina positiva é trabalhar na prevenção. Então, se eu tenho isso tudo, eu estou prevenindo crise emocional, treta, briga com o irmão, ciúme, um monte de comportamento inadequado, porque a criança ela está sendo suprida do que ela realmente precisa, tá? Algumas dicas bem rápidas, então, para a gente fechar que o vídeo está ficando longo. Busque conhecer profundamente a si mesmo e ao seu filho, para entender as suas necessidades e as necessidades da criança e do adolescente. Por vezes, você tem uma necessidade de interação social maior que o seu filho, você vai achar que isso é importante para ele, vai ficar provocando isso nele e, na verdade, aquilo vai estar fazendo mal. Ou o contrário. Esteja disposta a ensinar ao invés de punir. Por vezes, as consequências naturais daquilo que a criança fez já basta. Hoje mesmo a gente viveu aqui uma situação em casa. A Ana queria uma roupa para sair e a roupa não estava limpa. Eu vou ficar dando esporro? Ela já está lá vendo a consequência do que ela fez. Que não foi legal ter se organizado antecipadamente para isso. Percebe? Então, se eu ainda vou em cima e você é isso, você é aquilo, desorganizado, o que eu vou estar fazendo com o nosso relacionamento?
E vou estar ali até tirando o foco de um aprendizado importante para a vida dela, para ela reagir com relação ao que eu estou falando para ela, ela vai se sentir agredida, talvez. E aí perdeu a chance, né? E o eu te disse também é muito perigoso. Cuidado. Seja você um exemplo do que você quer e deseja para o seu filho. Vou bater nessa tecla de novo. Não, eu quero que a minha filha seja uma mulher plena, feliz, que seja, enfim, que saiba se cuidar, se priorizar. Então faça isso você. A gente é o maior exemplo. Como você lida com os conflitos? Saiba que eles vão reproduzir isso nos outros ambientes deles. Se você só trabalha com a punição, se tem muita disputa de poder na sua casa, é isso que eles vão levar. É isso que eles estão aprendendo e é isso que eles vão levar para a vida. Estabelecer limites claros também é muito importante. Fazer combinados, fazer acordos antes das consequências. Senão vai gerar ali uma sensação de injustiça. Tá? É muito importante estar sempre revisando, relembrando isso. E vocês podem fazer um quadro para lembrar, pode mandar, botar post-it, mandar uma mensagem. Tem várias formas da gente lembrar desses combinados com os filhos de uma forma carinhosa, atenciosa, respeitosa, sem ser só aquela cobrança, tá? Que só faz os nossos filhos reagirem mais e acabarem nem querendo fazer o que foi combinado. Bom, eu acho que eu falei tudo que eu separei aqui para falar. De fato, a disciplina positiva ela é muito maior do que isso. Eu trouxe hoje só uma visão maior para vocês. A gente pode depois, sei lá, fazer vídeos especificamente sobre cada uma dessas ferramentas e outras todas que tem. E pense nisso. Vamos trabalhar sempre focando na prevenção para evitar que as crises apareçam. Desenvolva o seu autoconhecimento, conhecimento com seu filho, né? Entender como ele funciona, para que as suas intervenções sejam mais adequadas, para que você possa até escolher dentre essas ferramentas as melhores para aplicar no seu dia a dia com o seu filho. E se tiver mais de um, então, melhor ainda, porque aí você vai entender melhor e vai evitar as comparações, porque cada um funciona de um jeito, né? Então é isso. Se você gostou desse tema, comenta aqui. Se tiver ficado alguma dúvida também, manda que eu vou adorar responder. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.